Olá pessoal, seguindo aqui nosso exemplo de número 2. Como sempre, precisamos começar pelas reações vinculares na treliça. Então aqui, apoio fixo, uma reação perpendicular ao apoio. Então aqui a gente tem um XC e uma paralela ao apoio, portanto temos um YC. No outro apoio, que é um apoio móvel, só tem reação perpendicular à superfície, então aqui nós temos um YA. Desta forma, a somatória das forças em X tem que ser igual a zero. O que nós temos em X? Nós temos o 600, nós temos o XC, só isso, né? Então, XC é igual a menos 600 newtons, sempre tendo em mente que a força dá negativa somente para me chamar a atenção em relação ao sentido. Então, eu devo inverter o sentido. Eu chutei o XC para cá e ele deu para o outro lado. É só isso que ela está me informando. Somatória das forças em Y, eu tenho o YA e o YC, reações YA mais YC. E os 400 aqui indicados para baixo, então menos 400 é igual a zero ou igual a mais 400. Tenho que aplicar momento em torno de um polo para poder achar uma das incógnitas e substituir. Vou pegar, mais uma vez, o apoio fixo, então, somatória dos momentos em C tem que ser igual a zero. Com isso, eu elimino as forças que estão em C. Aí eu tenho YA, linha de ação da força, linha paralela que passa pelo polo, distância de 6 metros. Então, fica YA vezes 6. E a tentativa de giro em torno do ponto C é horário. O horário a gente tinha combinado negativo. Já usei essa. A força de 400, linha de ação, linha paralela que passa pelo polo, distância. Então, 400 vezes os 3 metros. Tentativa de giro dela, anti-horário, anti-horário, positivo. Finalmente, a força de 600, linha de ação, linha paralela que passa pelo polo, distância. 600 vezes 4. Tentativa de giro, sentido anti-horário, positivo, e isso é igual a zero. Daqui eu achei o YA. O YA dá 600 newtons. E ele deu positivo. Eu substituo na equação de cima, né? Para cá, 600, 400 menos 600, eu acho YC. YC dá menos 200. Me chamando a atenção que a minha reação está com um sentido equivocado. Então, que eu tenho que acertar, que eu tenho que inverter o sentido. Tá certo? Eu chutei ela para cima e ela deu para baixo. Essa aqui é a ideia disso daí. Tranquilo? Ótimo! Seguindo então agora que conhecemos as reações, pelo método dos nós a gente isola sempre um nó e impõe o equilíbrio a ele. Eu vou começar pelo nó C, onde eu conheço duas forças, então eu tenho aqui no nó C o XC para o lado de lá, já indicar a direção, sentido e o módulo do XC, 600. Eu tenho o YC para baixo, também já definido direção, sentido e módulo 200. Não trabalho com força negativa, ok? Tem uma força CD, força desconhecida, colocamos saindo do nó, conforme o método manda, e uma força CB. Força CB, também colocamos saindo do nó. Então eu tenho as duas reações, as duas barras são as forças que eu tenho no nó C. Desta forma, então, somatória das forças em X é igual a zero, vai me dizer que menos FCB menos 600 é igual a zero, então o FCB é igual a menos 600 newtons. E ele deu negativo para me chamar a atenção, que é uma força de compressão, somente para isso. Tranquilo? Somatória das forças em Y tem que ser igual a zero, então menos FCB menos 200, mais uma vez, FCD é igual a menos 200.
também me avisando que esta barra está comprimida, está solicitada a esforços de compressão. Tranquilo? Vou passar para o próximo nó, vou passar para o nó D. Por exemplo, poderia ir para o nó B, não tem restrição, mas vou passar para o nó D. Já tinha aqui escolhido essa ideia. No nó D, eu tenho uma força de 600 aplicada. Eu tenho uma força de 600 newtons, já está lá, a carga externa. Eu tenho uma força CD, que agora é conhecida, então sua direção está aqui. Seu módulo é 200, porque eu esqueço o sinal. E força de tração sai do nó, a força de compressão entra no nó. Se ele comprime naquele nó, ele vai comprimir nesse daqui também. Essa é a ideia. E minhas incógnitas, uma força dA e uma força dB. Aqui nós temos uma inclinação, um ângulo, né, para definir. Esse ângulo θ aqui poderia ser calculado pegando-se, por exemplo, esse triângulo retângulo e usando, né, o cateto adjacente 3 metros, o cateto oposto 4 metros. A gente faz aí o cálculo da tangente, cateto oposto sobre adjacente. O inverso da tangente nos dá o ângulo, que é de 53,13 graus. Tranquilo? Desta forma, nós conseguimos agora projetar a força em x e y. Então, a somatória das forças em x para esse nó tem que ser igual a zero. O que nós temos em x? Nós temos menos FDA, nós temos o mais 600, menos FDA mais 600, e a projeção do FDB, menos FDB cosseno 53,13 graus. E que isto tem que ser igual a zero. Ficamos com duas incógnitas, vamos para a somatória das forças em y, que tem que ser igual a zero. Em y nós temos menos 200, e mais a projeção do FDB, mais FDB seno de 53,13 é igual a zero. Daqui a gente tira que o FDB é igual. Onde está o FDB? (250 newtons). E o FDB, então, é uma força de tração, porque deu positivo. Substituindo o FDB lá em cima, a gente acha o FDA. O FDA vai dar 450 newtons, e porque dá positivo também é um esforço de tração. Então, essas duas barras estão solicitadas a tração. Essa aqui é a ideia básica disso daqui. Tudo bem? Bom, nós temos 1, 2, 3, 4, nós precisamos resolver pelo menos 3 para chegar aos esforços que estão faltando, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras, eu achei 1, 2, 3, 4 forças em barra, fora as reações de apoio. Vamos para o nó A, vamos aqui para o apoio fixo, para o apoio móvel, impor o equilíbrio a ele. No apoio móvel, YA já tinha calculado, em algum lugar 600, direção, sentido e módulo mantidos, 600. Eu já conhecia FDA, FDA deu tração, sai do nó, 450, sempre tendo aquela ideia, traciona num nó, no outro nó, do outro lado da barra, traciona também. E falta a força B. Força AB. Tranquilo? Só isso, né? As três. Nós temos aqui um ângulo, que é idêntico ao do outro lado. Também temos ali a mesma configuração, então do lado de cá também tem θ. Portanto, este é 53,13 graus.
E com isso, a gente consegue, aplicando somatória das forças em x igual a zero, chegar à conclusão de que mais 450 mais o FAB cosseno de 53,13 é igual a zero, que, portanto, o FAB é igual a menos 750 newtons e é um esforço de compressão. Tá? Só a título de conferência, se quiser, soma a força em Y, vai ter que bater o mesmo valor ali para o FAB. Ok?